Vivemos na época da sexta grande extinção em massa do nosso planeta. Segundo os cientistas, existiram 5 grandes extinções no nosso planeta, mas essa extinção que vivemos atualmente, diferente das outras, ela tem como fator uma única espécie, a espécie humana. Então nós somos responsáveis diretos pela sexta grande extinção que vivemos atualmente. Segundo as Nações Unidas, cerca de 1 milhão de espécies, entre elas plantas e animais, correm o risco de desaparecerem na próxima década. Em que isso concerne ao veganismo? Vamos discutir? A crise que enfrentamos é uma crise civilizacional, é uma crise de modelo de produção técnico-econômico. Enquanto vivermos no paradigma da produção incessante, da proliferação de fins, de novas finalidades, que é própria técnica e o capital, como discutimos em outro vídeo, coloco o link aqui, enquanto nos organizarmos num mundo que mercantiliza a natureza e trata as coisas e os seres enquanto utensílios à mão para a gente usar ao nosso bel prazer, nós enquanto seres humanos, a gente nunca vai conseguir enfrentar verdadeiramente esse desafio que se coloca para a nossa geração. No debate climático se discute em termos de mudar o clima e não o sistema. As pessoas querem criar meios de transformar e superar a crise climática sem colocar em xeque o nosso próprio sistema capitalista econômico. Isso é um erro. Da mesma forma, no interior do movimento vegano, se discute em querer mudar o consumo e não o sistema especista que explora os animais. Eu defendo aqui, enquanto um vegano anticapitalista, que mudemos o sistema, não o consumo. A gente não vai resolver algo simplesmente transformando o nosso consumo. A gente precisa se engajar numa mudança radical, uma mudança de perspectiva. A gente precisa mudar a nossa cosmovisão especista, mudar nossa estrutura de pensamento radicalmente, desde a sua raiz. Mas então, o que isso quer dizer? Mudar o sistema e não o clima. O principal culpado do aquecimento global é a revolução industrial e o modo de produção capitalista. A poluição marinha por plástico, em particular, ela aumentou cerca de 10 vezes desde 1980, afetando ao menos 267 espécies. Isso inclui 86% das tartarugas marinhas, 44% das aves marinhas e 43% dos mamíferos marinhos. A gente começa a perceber como o nosso modo de vida, então, tem uma relação direta com o impacto na vida dos animais. E é muito simples entender o que isso tem a ver com o veganismo. A gente tem que focar então em estratégias para que mude esse sistema que produz essa destruição aos animais. Antes de encontrar tecnologias mirabolantes que levem a gente numa nave espacial para um outro mundo, que não existe realmente, a gente tem que dar um passo atrás, a gente tem que recuar. Esse é um debate que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso mais para frente, sobre o aceleracionismo no interior dessa discussão, mas isso não vai ser o tema de agora. O que eu defendo aqui, então, é que enquanto a gente não se engajar radicalmente numa mudança, os animais eles continuarão a morrer um após o outro, não apenas pela indústria, mas também pela própria destruição que o nosso simples fato de existir tal qual a gente existe, em grandes metrópoles, consumindo a quantidade de produtos que a gente consome, gera. E esse impacto, ele não gera apenas morte e sofrimento às diversas espécies de animais que estão sendo extintas, mas também a própria condição de subsistência da própria humanidade. Então, mesmo de uma perspectiva antropocêntrica e especista, esse debate se torna um debate relevante. Mas para resolver essa questão, só abrindo mão de uma visão antropocêntrica e especista, só construindo uma nova cosmovisão. Na geologia, recentemente, especificamente no ano 2000, a partir de um artigo do Eugene Stromer e do Paul Crutzen, se fundou um novo conceito, uma nova era geológica, a era do Antropoceno, que é uma era que a gente consegue encontrar registros na própria história que as rochas contam pra gente, a história do planeta, registros de efeito humano na transformação do planeta Terra. O ser humano se tornou uma força geológica. Para os autores, então, a transformação da humanidade em força geológica é um efeito direto da
revolução industrial devido à concentração mundial de carbono e de metano. Então a gente pode dizer, com esses autores, que o começo do antropoceno foi na Revolução Industrial. Tem todo um debate em torno disso, mas é certo que nunca antes na história do planeta se produziu tantos gases como o CO2 e o metano como a gente produz atualmente. E isso tem um impacto direto na vida dos animais, não humanos. O homem se tornou uma força geológica, mas a gente tem que entender que não foi qualquer homem que se tornou uma força geológica, foi uma certa figura do humano que se tornou essa força. A revolução, então, ela está na origem daquilo que a gente chama de antropoceno, mas não basta dizer isso, a gente precisa avançar para dizer que é o próprio modo de produção que a gente vive, que um certo homem emprega, que um certo homem criou. O antropoceno, então, não atesta uma essência final para a humanidade, mas faz a gente ver que uma certa figura do homem, o homem branco, adulto, heterossexual, europeu, que produziu a Revolução Industrial e que produziu essa civilização que é nossa, que é o responsável. Não é o Homo sapiens que é o responsável pelo antropoceno, mas é uma certa figura do homem, uma certa figura do homem que organiza a sua visão a partir da oposição entre natureza e cultura, que tem uma cosmovisão antropocêntrica, que mercantiliza a natureza, como a gente discutiu em outros vídeos. A humanidade, então, ela não é uma força geológica. A gente não pode colocar no mesmo saco a produção de gás carbônico dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Índia, no mesmo saco que a produção da Bolívia, do Marrocos, do Chad. Em 1900, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos representavam 55% das emissões acumuladas de CO2, 65% em 1950 e quase 50% em 1980. Então, é um certo modo de vida que produz essa extinção em massa, esse momento que é o nosso. A pegada ecológica, para trazer para a realidade brasileira, do Brasil, é cerca de 3,1 hectare por pessoa. 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. O que quer dizer a pegada ecológica? É quantos hectares tem que estar produzindo constantemente para que a gente leve o modo de vida que é o nosso. Então, isso é um dado de 2014, a gente precisa de 3,1, 31 mil metros quadrados produzindo para que a gente viva da forma que a gente vive. Não tem planeta suficiente para isso. Na Argentina, por exemplo, a pegada ecológica nessa época era de 3,7. Nos Estados Unidos, imaginem, 8,4. A gente precisaria de vários planetas se todo mundo vivesse da mesma forma que os americanos vivem. Uma sociedade hiperconsumista que destrói os animais. A gente tem mais gado do que gente no Brasil. 79% da soja que está desmatando a Amazônia, ela é para alimentação bovina. Tudo isso a gente que é vegano, a gente sabe. E a gente não consumir animais, a gente está contribuindo muito para que o planeta não continue morrendo. Então, o simples fato da gente parar de consumir animais mortos já contribui para a melhora do planeta. Mas isso não é suficiente, não basta mudar o consumo se a gente não mudar o sistema. É próprio ao sistema capitalista esse crescimento infinito, imparável, criação de novos mercados consumidores, expansão ilimitada. Isso é próprio ao capitalismo, não existe capitalismo sem uma demanda para um crescimento econômico sem fim. E esse crescimento demanda mais consumo. A destruição do planeta Terra, como a gente tem diversos dados, ela começa quando a nossa sociedade começa a se expandir e se tornar global. Não a nossa sociedade, a sociedade da qual a gente faz parte, o modo de vida que a gente leva, que é o modo de vida ocidental. Então, na medida em que esse modo de vida ocidental se expande, espécies de animais estão sendo mortas. E o que o veganismo pode fazer em relação a isso? Ir na contramão, não seguir o fluxo. A gente já está tão engajado num movimento que é completamente anti-hegemônico, por que a gente não pode dar um passo a mais? Então esse vídeo é para você que já é vegano e que tem uma série de questões e não sabe bem
como pensar sobre isso, para você se dar conta que a gente tem que radicalizar e pensar em movimentos que mudem a estrutura. Não basta a gente ficar satisfeito com o maior matador do mundo lançando carnes vegetais, enquanto a gente continuar vivendo nessa lógica que produz os nossos desejos e que faz com que a gente deseje coisas que a gente não precisa, que a gente tenha que ter cada vez mais roupa, mais coisas, e tem que trocar o celular para um celular novo, tem que sempre ter uma novidade, comprar e comprar e comprar e comprar. Enquanto a gente viver nessa lógica, o veganismo já perdeu. Espécies continuarão sendo extintas uma após a outra. E isso são os dados científicos que apontam. Isso não é nem uma questão propriamente de debate. Se alguém vier dizer para vocês, então, que isso afasta as pessoas do veganismo, diga para ela uma coisa bem simples. De que adianta um veganismo pautado no consumo se a gente não tiver condição de ter uma vida mais digna no planeta e se o planeta estiver sendo sufocado? Considere o veganismo, mas que ele seja político, anticapitalista e interseccional. Valeu!